Boa tarde a todos. Hoje temos o prazer de receber o desembargador Caetano Levi. O Caetano Levi é meu colega de idade e também aposentado, só que eu pelo estado do Rio e ele por Minas Gerais. O coordenador do nosso evento é o Marcelo Piragibe, e nós temos aqui a assistência do desembargador Antônio Carlos, né, que também está aqui para a gente, de preferência, crucificar o Caetano com as perguntas. Eu passo a palavra para o Marcelo Piragibe. Boa tarde a todos e a todas. Esse é mais um, estamos dando continuidade, é mais um episódio do nosso programa mensal de vultos da magistratura, que a gente busca trazer aqui expoentes da magistratura que com uma carga de história muito grande, experiência que pode compartilhar com todos e servem, inclusive, como exemplo para muitos, né? Nesse episódio, pessoalmente, é uma honra aqui trazer o desembargador, o professor Caetano, uma honra e orgulho apresentar, porque não somente pertence ao tribunal do qual ele pertence, como também fui seu aluno, meu irmão foi seu aluno também, meu filho foi aluno dele, tem quase que 50 anos de docência, né? E, além do mais, a gente trabalha já há alguns anos juntos, né? Na Escola Nacional. Atualmente eu sou secretário-geral, ele é o vice-diretor-geral da Escola Nacional, e também somos parceiros no Copedem. Ainda na próxima quinta-feira a gente vai estar junto novamente na comemoração dos 20 anos do Colégio Presidente das Escolas da Magistratura Estaduais. Nesses tempos todos que tivemos juntos, é um aprendizado muito rico, é uma parceria de anos, né? Eu posso dizer que já rodamos boa parte do Brasil e do mundo, falava isso aqui agora há pouco, né? América do Norte, Europa, Ásia, sempre voltado nessa questão da capacitação e aperfeiçoamento dos magistrados. Só não conseguimos ir para a Índia, né, o Caetano, que era um sonho. Todo ano tem um encontro lá de todos os magistrados do mundo, onde se discute essa questão, mas fica para uma próxima ocasião, se as filhas do Caetano deixarem, porque agora estão começando a proibir essas viagens longas, né? Mas isso nos fez aproximar também. Não conseguimos viajar presencialmente, mas o que a gente está fazendo agora, ter esses encontros virtuais. A gente abriu, na pandemia a gente não conseguiu viajar, mas fizemos uma porção de lives, um aprendizado riquíssimo para mim. Eu estou aqui na frente com alguns episódios que a gente passou no meu Instagram aqui: Direito e Poesia, Direito e Música, julgamentos históricos aqui do Tiradentes, o Elkman com o ministro Celso Lápio, o julgamento de Nuremberg com Francisco Rezec, o Sócrates com o atual desembargador Carlos Gustavo Direito. E também o desembargador já participou aqui no IMB, foi um dos primeiros a participarem nesse movimento de lives. A gente fez junto aqui na presidência do desembargador Fábio Dutra, o Judiciário e Literatura, e trouxemos aí o presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Fernando, um amigo muito querido, né? E, por fim, eu queria fazer uma curiosidade antes de começar, porque a maioria aqui somos de Minas. Eu soube agora o desembargador Antônio Carlos de Barbacena, principalmente de Zona da Mata, o desembargador Nagibe, de Visconde Rio Branco, a cidade próxima lá de Juiz de Fora, onde eu sou juiz. O desembargador Caetano também. Parece o grupo aqui de Minas está dominando muito. Ainda na semana passada, o desembargador Nagibe foi homenageado lá em Rio Branco, né, lá com terra de vários desembargadores. Ali deve ter uma água muito boa, porque o desembargador sempre conta que a rua dele deve ter uns 100 metros, tem uns 4 ou 5 desembargadores espalhados aí pelo país. Alguma coisa de boa lá deve ter, né? Então, vamos começar numa conversa. Normalmente a gente abre falando do currículo do apresentado, etc., mas esse aqui vai ser o próprio entrevistado que vai contar suas curiosidades, vai contar sua história, vai contar tudo para a gente. Então, eu passo a palavra aqui, eu devolvo a palavra ao desembargador Nagibe, que está na mediação, e depois continuamos com essa live aqui sobre a vida do desembargador Caetano Levi. Obrigado.
Então, eu vou fazer a primeira pergunta ao desembargador Caetano, né? Porque eu já disse que ele nasceu no mesmo mês e no mesmo ano que eu, né? Ele de Mariana e eu lá de Visconde do Rio Branco. E eu estava com orgulho, eu achava que meus 43 anos de magistratura era uma coisa maravilhosa. Como, desembargador Caetano? Você tem 45 de magistratura, 45 anos como juiz e como desembargador. Faz favor de contar essa introdução para a gente. Bom, boa tarde, desembargador Najib, boa tarde, desembargador Antônio, boa tarde, amigo Marcelo Piragibe, boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando nesta sala virtual. Inicialmente, eu quero agradecer ao Instituto dos Magistrados Brasileiros o privilégio de poder vir aqui contar um pouco da nossa trajetória. Eu ingressei na magistratura em 1979, 2 de outubro, e, conforme a legislação da época, passei por 3 comarcas no interior. Comecei em Rio Pardo de Minas, bem no norte, na divisa da Bahia. Depois fui promovido para Januária, lá nas Barrancas do São Francisco. E depois para Teófilo Otoni, já no Nordeste Mineiro. Em seguida, fui promovido para Belo Horizonte, que era a única comarca de entrância especial. Hoje tem várias, É. né? Mas na época era apenas Belo Horizonte, onde exerci a magistratura de primeiro grau durante 10 anos, sendo promovido para o antigo Tribunal de Alçada. Lá permaneci por 8 anos e, em 2002, fui promovido para o Tribunal de Justiça. Então, no segundo grau, 22 anos de Tribunal de Justiça, mais 8 de Tribunal de Alçada, perfazendo 3 décadas. E, embora eu completei os 75 anos no dia 27 de abril deste ano, eu resolvi antecipar em uns meses a minha aposentadoria para que coincidisse exatamente com dia e mês que eu ingressei na magistratura, ou seja, no dia e mês que eu completei os 45 anos de exercício profissional, eu me aposentei voluntariamente. Foi um período assim que deixou, claro, marcas indeléveis, conquistas importantes e, sobretudo, aquela sensação que a missão foi cumprida da melhor forma possível. Pois não, Marcelo? Não, Caetano, está me lembrando que esse final de semana estava conversando com o desembargador Najib, vendo as dificuldades da comunicação de 30, 40, 50 anos atrás, que não tinha telefones, as comarcas eram distantes. Isso tudo é uma dificuldade enorme para o casamento, enfim, para as coisas todas. Acho que nem telefone tinha direito de uma comarca para outra, né? Para ter o que a gente está fazendo hoje era praticamente impossível naquele tempo, né? Como é que você descreve essa dificuldade? Olha, sem dúvida, as dificuldades eram grandes mesmo, principalmente no norte de Minas, porque era uma região lamentavelmente esquecida. Ninguém queria ou se candidatava para as comarcas do norte de Minas. E a minha primeira comarca, quando cheguei lá, ela estava há 9 anos sem juiz. E quando eu saí de lá, ficaram mais 11. Mesmo ela tendo sido elevada à segunda, ninguém se candidatava sequer para a promoção. E o que é um erro muito grande, um erro de perspectiva muito grande, porque o norte de Minas é um povo extremamente acolhedor, é um povo carente de justiça.
E eu confesso que nos 5 anos que eu fiquei no interior, entre Rio Pardo, Januário e Teófilo Otoni, foram as minhas comarcas de interior, nesses 5 anos eu aprendi muito mais do que talvez 10 ou 12 anos no sul de Minas. Porque o sul de Minas, naquela vizinhança com São Paulo, é uma outra realidade. Nós falávamos ainda há pouco, antes de entrar no ar, que Minas Gerais são vários países dentro de um estado, sem contar a dimensão territorial, embora não seja a maior do Brasil, mas é maior que a França continental, para se ter uma ideia. Então, as realidades são diferentes. E, na minha segunda comarca, Januária, eu substituía Manga. No interior, o tempo todo, eu estava substituindo alguma comarca, vaga. E Manga sempre foi assim o susto dos recém-aprovados em concurso pela distância. E lá em Manga, eu julguei, e nunca mais ouvi falar nisto, uma ação de compáscuo, coisa que a gente só ouve falar na faculdade quando está estudando direito das coisas. Na prática, a gente não via, pois lá eu julguei. Então, essa experiência foi muito importante para o desenvolvimento ulterior da minha carreira. Eu lembro com muita saudade esse período que passei no interior de Minas. Ô, Caetano, outra coisa, a gente conversando, você sempre falou que teve uma vocação muito grande, tanto que você tentou o seu trabalho antes, não foi isso? Passou para o seu trabalho, e você queria magistratura. Como é que é esse negócio de vocação para as pessoas que estão assim, ouvindo? Como é que surge isso? Como é que vem isso? Mas, na verdade, a magistratura trabalhista foi um desafio que eu mesmo me impus. O meu concurso, conforme eu disse, é de 1979, e eu estava fazendo o concurso para a magistratura trabalhista no TRT da Terceira Região. No final do mês de março, eu perdi na última prova escrita. Na época, eram 3 provas escritas eliminatórias e mais a oral. Em abril, eu prestei o concurso no Tribunal de Minas, fui aprovado. Repetindo o que eu já disse, fui nomeado e tomei posse em 3 exercícios em 2 de outubro. E no ano seguinte, eu repeti o concurso no TRT e fui aprovado. Eu tinha menos de 1 ano de magistratura estadual e é claro que foi uma escolha muito difícil, porque quando eu fiz o concurso para a Justiça Mineira, eu, embora nascido em Mariana, eu morava em Barbacena, que é uma região, todo mundo sabe, muito boa, um nível cultural muito elevado. E a Cheia minha de primeira flores. junta de conciliação, Barbacena é cheia de flores, exporta flores para o mundo inteiro. sim, a Cidade das Rosas. Isso. E então a minha primeira junta de conciliação e julgamento seria São João del Rei, a poucos quilômetros de Barbacena. Rio Pardo estava a 600 quilômetros. Aliás, desculpe, 900 quilômetros, 600 de asfalto e 300 de terra. E mesmo assim eu optei pela justiça, continuar na justiça estadual. No dia da posse no TRT, a posse seria à tarde, pela manhã eu fui lá levar a minha comunicação que eu estava renunciando a assumir o cargo. Então, por que essa decisão? É porque a Justiça do Trabalho é muito especializada. E eu sempre gostei de estudar muito, pesquisar muito. Antes da reforma trabalhista do governo Michel Temer, a Justiça do Trabalho era muito abarrotada, então era muito trabalho com pouco conteúdo, dada a especialização. Então não tinha tempo de estudar, e na Justiça Estadual eu vislumbrei essa possibilidade.
Mas o fundamental disso tudo é a gente ter vocação. Se eu tivesse que começar hoje, ou recomeçar, percorreria o mesmo caminho. Não se pode medir dificuldades, não se pode olhar só a questão financeira. Na Justiça do Trabalho, na época, eu teria um rendimento de quase 3 vezes o que eu ganhava no Estado, que era uma miséria. Quem é juiz mais antigo sabe disso, ganhava-se muito mal. Nós só tivemos uma melhora sensível foi após 88, com a nossa independência administrativa e financeira. E principalmente com a emenda constitucional 19 do Fernando Henrique, né, que fez aquela Sim, escala: ministro do Supremo, menos 5%, ministro dos tribunais superiores, desembargador, juiz, aí que melhorou. melhorou ainda mais. Então, conforme eu dizia, nós temos que ouvir a vocação. Tudo mais vem por acréscimo. E a questão remuneratória ela é muito cambiante, diria. Hoje, o magistrado trabalhista, no início de carreira, recebe bem menos do que um magistrado da Justiça Estadual, também iniciante. Então, é por isso que eu disse que, se tivesse que recomeçar, trilharia o mesmo caminho. Eu estou ouvindo com toda atenção e acompanhando como se fosse um livro. Isto que o nosso desembargador Caetano está a nos relatar seria o tema de um livro. Tanto é que nós falávamos há pouco sobre a morte, e a morte de Ivan Ilyich, do Tolstói. Eles dizem lá na Rússia Tolstói, o O tem som de A, mas isso é outro problema. O fato é que é um juiz. O Ivan, ele é um juiz, mas o sistema russo do início do século XX era um pouco diferente, né? Não tinha esses atrativos. Eu dei, eu proferi diversas sentenças manuscritamente em Teresópolis. Manuscritamente, sentença de execução, fulano de tal, em ação de execução, por título creditício, cobrou e não recebeu. O réu não dizia coisa com coisa, então eu julgava procedente. E aí começava um outro processo, que era a execução da sentença. Hoje não, né? Hoje nós temos o cumprimento da sentença. Eu estou relatando esses fatos aos quais eu aduzo as condições do juiz do interior. Quantas coisas a gente não se lembra das nossas dificuldades. E o que nós estamos fazendo agora, desembargador, sabe o que é? Nós estamos contando as nossas histórias para os colegas, porque eu não tinha, vejam bem, eu não tinha vocação firmada para a magistratura. Eu fui advogado, mas em Nova York, porque eu trabalhava na dívida. Eu trabalhava na dívida. E lá nos Estados Unidos eu não tive problema com o juiz, porque eu não fazia contencioso, dava pareceres quando advogado, né? E quando eles me exigiram a remoção para Brasília,
eu não tive saída, eu tive que continuar o que eu fazia. E o que eu fazia era jurídico. Então eu vim ser juiz, mas eu confesso que eu não sei se a minha vocação seria essa. Eu não sei, eu cumpri com o meu dever. Mas isso para quem está nos ouvindo, desembargador, é muito importante, porque muitos de nós passam a vida inteira, a minha não foi tão longa quanto a dos senhores, foram só 30 anos. Então, eu não sei. Mas o fato é que, mesmo sem ter noção do que é vocação, que eu fui ator, eu fui professor, eu fui advogado, eu fui piloto, tanto é que estive em Barbacena, na Epicar e tal. Bom, eu fui tudo isso, mas o que eu queria fazer? Eu hoje tenho a noção segura de que o que eu quero fazer é viver, única e exclusivamente viver. E talvez esta minha vocação para a vida venha não mas ao encontro da vocação judicante, da vocação do magistrado. Ô, Estou dizendo desembargador, essas coisas? Então, Diga, Marcelo. desembargador Antônio e desembargador Caetano, desembargador. Eu conheço ambos de perto, assim, conheço o desembargador Estevam, conheço. Eu acho que ela tem muita vocação, porque o desembargador Estevam ainda continua participando de todos os congressos, de todos, com uma vida, está aí no Instituto dos Magistrados Brasileiros, vai ter que sair antes, porque vai para outro evento. Se isso não fosse vocação, não sei o que seria. O desembargador Caetano, do mesmo modo, não para, tá? Ele está puxando a Escola Nacional, cada semana ele está num lugar diferente. Eu não sei onde é que ele arranja tanto fôlego, participando também de todos os congressos, enfim, são dois personagens, o desembargador Najib puxando aqui o Instituto toda semana com a opção de atividade. Se isso é alguma coisa, tem uma chama interna aí de vocês que move ainda ao encontro dessa questão da magistratura. Isso serve de exemplo para todo mundo, né? Marcelo, deixa eu perguntar para o Caetano. Nessa sua longa carreira de juiz, 45 anos, quando é que você achou que estava no lugar certo? Olha, a pergunta interessante. Na verdade, foi bem no início da carreira. Eu fui parar em Rio Pardo, eu diria até meio fortuitamente. No concurso anterior ao meu, era governador em Minas Gerais o saudoso Aureliano Chaves. E antes de 88, quem nomeava e promovia os magistrados era o chefe do executivo, né? O governador do estado ou o presidente da República. E havia um acordo de cavalheiros entre o tribunal e o então governador, Aureliano, que ele nomearia sempre o primeiro nome da lista tríplice. E o tribunal organizava esta lista tríplice levando em conta dois critérios: escolha do juiz e classificação no concurso. Por esse critério, eu iria para uma comarca próxima de Governador Valadares, porque dos três, ou das três comarcas da minha lista, a primeira era o sul de Minas, que evidentemente tinha um colega com classificação melhor do que a minha, e Rio Pardo, que não tinha outro, fui sozinho. Mas aí o governador já não era mais o Francilino Pereira, aliás, o Aureliano Chaves, já era o Francilino Pereira.
e que, evidentemente, não era obrigado a manter o acordo do governador anterior e não manteve. Então, foi nomeado para a comarca do Sul de Minas vizinha, na vizinhança de São Paulo, o pior classificado dos três. Para a comarca que eu iria, um colega que estava classificado depois da minha classificação. Sobrou Rio Pardo. Hoje eu vejo como uma bênção, que, conforme eu disse, a experiência que eu adquiri lá, em pouco tempo, né, no sul de Minas ia demorar muito mais. E, por outro lado, o Tribunal de Justiça levou em conta esse trabalho. Conforme eu disse, eu era titular numa comarca e substituía, às vezes, 2, 3. E ainda exercia a jurisdição trabalhista. Lá na região não tinha justiça do trabalho. E o tribunal, então, acredito que tenha reconhecido isto, e a minha primeira promoção ocorreu antes do vitaliciamento, porque a segunda comarca da carreira, que foi Januária, ninguém com vitaliciedade concorreu. Então, em seguida, fui para Teófilo Otoni, onde permaneci 2 anos e meio. E, por último, promovido para Belo Horizonte. Tudo isso antes de 88, portanto, ato do governador do estado, mas com base, evidentemente, em lista tríplice do Tribunal de Justiça. Hoje a carreira ficou bem mais tranquila, eu diria, porque não havia mais essa injunção política. Vamos ser muito claros, a promoção não era só entrar em lista, não. Dependia ainda do beneplácito do deputado majoritário da região. Sem esse beneplácito, não ia. Aliás, o governador nem assinava o ato de promoção. Era uma época bem mais difícil do que a nossa. Nossa redenção, não tem dúvida, chama-se Constituição de 1988. O Caetano, indo nessa esteira da Constituição de 88, muita gente pergunta o que é ser juiz, pergunta para mim. Eu disse, olha, juiz depende de qual lugar que você vai. Juiz de família é diferente de juiz de fazenda, que é diferente de juiz criminal. E agora surgiu até o juiz como um mediador, quer dizer, ele sai com essa agora do processo estrutural, o juiz ele não julga. Esse desenvolvimento, o que você acha que o juiz é hoje? Houve muita, nesse período, nessas décadas todas de atuação, mais 4 décadas, você acha que mudou a função, a personalidade da carreira do juiz? O juiz é a mesma coisa que ele era há 40 anos atrás, a função dele? Não, mudou bastante. A primeira alteração significativa que veio também em 88 foi a criação dos juizados especiais. Do texto constitucional, que ele é composto por juízes togados ou togados e leigos, que a lei veio regulamentar, né, dando essa nomenclatura de não propriamente juiz, mas até fugiu agora o termo que é utilizado, mas evitou chamar de juiz leigo, que se exige que seja bacharel em direito. E quando fala em leigo, dá a entender que não entende nada, é como se fosse jurado, né? Juiz de fato. Não é isso. Então, esse foi o primeiro passo. Em seguida, veio, sim, a lei da mediação, que foi outro passo importante. Há quem veja nisso um esvaziamento da carreira. Eu não vejo por esse ângulo. O que acontece é um fenômeno tipicamente brasileiro da judicialização em alta escala. É bom, por um lado, que mostra a confiança, apesar de todas as críticas,
a confiança do cidadão, da cidadã, no Poder Judiciário. Aliás, os próprios críticos do Judiciário, quando tem algum problema, corre à Justiça. Mas, por outro lado, há muito conflito usando até a expressão constitucional, de menor complexidade, que o juiz togado, que é um juiz que fica, financeiramente falando, caro para a sociedade, ele ficar resolvendo miudezas, quando ele poderia dedicar-se a questões que exigem mais profundidade. E não é só questão, aspecto financeiro da demanda, né? Normalmente, demanda de família, o aspecto financeiro é muito secundário. Ali é jogo de emoções, que o juiz tem que ser esse árbitro imparcial, para citar um exemplo. Então, a história caminha, a sociedade evolui, e tudo isso vai exigir, sim, que institutos novos surjam e que profissionais ocupem esses institutos. Então, eu não vejo assim esvaziamento, eu vejo uma necessidade dos nossos tempos, que profissionais sob a supervisão de juiz togado, né, decida esses conflitos, principalmente conflitos. Claro, aqui eu excetuo a questão da arbitragem, né, mas conflitos de menor complexidade. O desembargador, com licença, está antecipando a minha indagação, porque nós tivemos aqui os juizados de pequenas causas. Foi uma lei que passou porque que pretendia-se criar um processo que era impossível até a vinda da Lei 9.307, da arbitragem. Esta lei andou até transformar-se em juizado de pequenas causas, em juizados especiais. As coisas andaram em mãos de legisladores que nunca foram juízes, eles não sabiam o que era ser juiz, e copiavam a sistemática anglo-saxã de memória terrível, porque lá nos Estados Unidos há estados, e muitos, que são 50, né? Então, há muitos em que o juiz é eleito. Juiz eleito é um absurdo, no meu entender. Por isso eu estou falando, no meu entender. É um absurdo terrível contra a imparcialidade. Aquele que tem que fazer campanha para ser juiz, ele vai se comprometer inevitavelmente com seus eleitores. E também promotor. E promotor também, exatamente. Então, eu queria ouvir o colega que está hoje auxiliando a escola a apresentar as suas vicissitudes, as suas dúvidas. Eu nunca fiz uma ação de registro Torres. Alguém fez ação de registro Torres? Eu nunca fiz. Eu vi uma, aqui na minha andança pelo interior de Minas. Olha que maravilha, olha que maravilha. Então, eu pediria ao colega que abordasse estes pontos. Porque se eu cair em Barbacena, nós não vamos sair daqui hoje, porque Barbacena é uma cidade para mim, porque meu avô nasceu lá. Eu tenho família lá. Eu fui de lá. Então, nós não teríamos tempo para discorrer o que é de interesse dos colegas que estão na ativa ou que pretendam ser juízes. Por isso, eu gostaria de ouvir a palavra do desembargador Caetano. Desembargador Antônio, vou pedir licença inicialmente para dizer aqui de forma bem pública
que eu estou na Escola Nacional da Magistratura, que lá cheguei pelas mãos do Marcelo Piragibe. Quando ele era o diretor-presidente da escola, ele me convidou e foi uma oportunidade muito grande de ter essa visão nacional da magistratura brasileira. Então, Marcelo, de público também, quero te agradecer por essa oportunidade que você me ensejou na sua gestão. O Caetano, ali é right person, o desembargador que agora, right person, right place, como dizem, o homem certo no lugar certo. 40 anos de essa parte pedagógica que você tem, esse lastro de docência, tinha que ser levado para a escola. Eu me lembro que participei, a gente estava falando agora das dificuldades da função do juiz. Lá na Escola Nacional, me lembro que a gente encontrou várias dificuldades. Uma delas foi a criação que você conseguiu, que o juiz pudesse fazer curso de mediação, porque a própria Infam entendia que não era a função do juiz mediar, então ele não precisava saber daquilo, e a gente conseguiu até abrir essa questão toda, né? Quer dizer, uma diferença importante, indo assim na esteira da pergunta do desembargador Antônio Carlos, que esse tempo todo de formação, você está no lugar certo, né? Né? Parabéns aí pela... Mas muito obrigado, Marcelo. Bom, e nessa reminiscência de Barbacena, eu tenho de lá as melhores recordações. Eu fui para lá aos 16 anos, fiz o curso de Direito em Conselheiro Lafayette, porque lá ainda não havia faculdade de Direito na época, mas eu me casei lá, minhas duas filhas nasceram lá, e só saí de lá quando iniciei minha carreira na magistratura. Então, minhas recordações são as melhores possíveis. E continuo tendo fortes vínculos culturais com a cidade e, recentemente, tive o privilégio de receber o título de cidadão honorário, o que para mim foi uma honra elevadíssima. Mas, ainda a pergunta, desembargador Antônio, que o senhor nos dirigiu, é claro que qualquer carreira ou qualquer profissão que alguém abrace, não são só flores, tem os espinhos também. Tem as dificuldades também. A minha primeira dificuldade é que, na época, eu não consegui levar a família para a primeira comarca, porque simplesmente eu não tinha condições. Hoje mudou o quadro. Mas eu disse, eram 300 quilômetros de estrada de terra, a partir de Montes Claros. Lá não havia fornecimento de energia elétrica estável. Em outras palavras, faltava muita energia. Não tinha padaria. Pão vinha da cidade vizinha. Não tinha sequer telefone público. Sinal de televisão lá ninguém sabia o que era. O primeiro posto de telefone público foi instalado lá, telefone público, mais ou menos 2 meses antes da minha promoção. Então, a solidão era muito grande, solidão assim de trocar ideia com o colega, das dificuldades naturais que surgem para quem está começando a carreira. Havia um colega de uma cidade, de uma comarca relativamente vizinha, Salinas, era um colega bem experiente e muito cavalheiro. Sempre que surgia aqueles apertos, eu corria lá para aprender com ele, ele sempre solícito. Mas há coisas, por exemplo, que não tem jeito. O primeiro júri que eu presidi, e como advogado, eu era advogado civilista, só aceitava nomeação, porque não havia defensoria pública, né? Quando o juiz nomeava para fazer defesa criminal, eu fazia, mas júri eu não militei. E quando eu fui presidir meu primeiro júri, a defesa veio com 3 teses, que resultaram em 32 quesitos. Eu fiquei quase louco. E não tinha quem socorrer, né? Não tinha quem pedir socorro.
Na minha segunda comarca, Januária, eu também tive uma série de dificuldades em razão do acervo que eu recebi e da própria desmoralização que estava acontecendo na comarca. A minha sorte é que eu trabalhava lá na comarca, atuava na comarca com um promotor de justiça muito sério. Ele não tinha tanta experiência, ele era jovem, mas muito dedicado, e pudemos fazer um bom trabalho, mas eu sei dos apuros que eu passei. Levei a família para lá e tive que retirar a família de lá, por ameaças indiretas. Então, essas vicissitudes aconteciam e acontecem hoje também. E as minhas maiores dificuldades na segunda comarca não eram na jurisdição criminal, não. Era no civil mesmo. Então, dificuldades existem, mas eu sempre digo, se há uma pedra no caminho, é porque a gente tem que ter força suficiente de contornar essa pedra. Ou removê-la ou contornar. E solucionar. Porque, afinal de contas, a sociedade, né, daquele tempo e de nosso tempo espera o quê? Um julgamento justo, imparcial. A gente erra? Óbvio que erra. É um grande mentiroso o ser humano que disser que nunca errou. Como também é um grande mentiroso o juiz que disser assim, nunca tive uma sentença reformada. Eu falo assim, eu falava, né? Graças a Deus que reformaram a minha sentença, corrigiram o meu erro. Quando eu fui para o tribunal, é que eu vi que a situação, o foco era bem outro. Mas a gente pensava dessa forma. Então, vicissitudes, dificuldades são inerentes. E isso não deve, de forma alguma, servir de desestímulo a quem está pensando em ingressar na magistratura. O mais importante é a gente ter um profundo respeito pelos nossos semelhantes, cujo patrimônio, cuja liberdade estão nas nossas mãos. Essa sensibilidade é que o juiz deve ter. Tudo mais consegue contornar. Se me permitem, eu gostaria de fazer uma observação. Barbacena talvez não tenha tido grandes problemas, porque era a cidade dos Bias Fortes. E foi até governador. Perdão, Bias Fortes e José Bonifácio. As duas. Exatamente, exatamente. Eu não queria falar no José Bonifácio porque a vez em que eu dancei com uma moçoila lindíssima, eu era da escola, né? Eu dancei com uma moçoila. E quando eu cheguei à casa da minha tia, onde eu ficava, na rua José Bonifácio, 146, do lado da casa do Bias Fortes, eu fui recebido com senhos franzidos e poucos sorrisos. Eu digo, ué, o que está havendo? Houve alguma coisa? Não, você dançou com uma adepta, os Bonifácios. Eu nem sabia que ela era, eu só vi que ela era bonita, mas, mas, mas havia esse problema lá. Mas eu acredito que, porque até um professor que eu tive na escola preparatória era um juiz, chamava-se Newton. Tinha uma postura, era muito composto e tudo, e ele me impressionou muito, porque ele dava aula de português lá na escola preparatória. E ele me impressionou muito. Hoje, agora, aqui, revendo aquele momento, quem sabe o Newton não terá sido um estimulador de minhas mais secretas vocações. E é interessante, desembargador Antônio, que eu conheci o Dr. Newton, e ele era juiz municipal, É, cargo que foi extinto há muito tempo.
mas foi assegurado a quem estivesse ocupando permanecer até a aposentadoria. E o último juiz municipal que eu conheci era de Ouro Preto. Não me recordo o nome dele. Ele, inclusive, se aposentou bem depois que o Dr. Newton já havia falecido. E, tocando em Barbacena, eu iniciei também a minha segunda paixão profissional, o magistério, lá em Barbacena. Iniciei num colégio comercial, que era o nome da época, né? Técnico em contabilidade, e em seguida tive a oportunidade de lecionar também em curso superior. Foi lá que esta minha carreira de magistério teve início, e essa foi mais longa do que da magistratura, porque eu comecei em sala de aula em 72. Eu vou... Eu queria lembrar aos companheiros que quando nós fazemos observações sobre as nossas vidas, nós estamos estimulando a memória do entrevistado. Não que as nossas vidas não tenham importância, tem, mas agora, aqui, neste momento, em que nós temos um compromisso com os colegas que vão entrar e com os que estão, de mostrar o que nós vivemos e o que Marcelo vive até hoje. Marcelo vive até hoje. Então, eu queria fazer essa observação, que é para dar a configuração pedagógica deste programa. Eu vou aproveitar o gancho aí novamente para contar um episódio que aconteceu comigo em relação ao desembargador Caetano. O 40 anos que ele dava aula na Milton Campos, eu recebi um WhatsApp do meu filho, que era aluno dele. A comunidade lá da faculdade toda muito preocupada, porque ele não estava atrasado e não tinha aparecido na aula, e ele nunca tinha faltado uma aula, então ninguém conseguia contato com ele, e tinham achado que tinha acontecido algo muito sério. Depois eu vim saber pelo próprio desembargador Caetano que tinha uma batida de carro, alguma coisa assim, mas só para dizer que ele passou os anos todos com a forma de nunca ter se atrasado nem faltado às aulas que ele dava, que a faculdade é um lugar meio contramão ali na Milton Campos, né, Caetano? O acesso a Milton Campos hoje é bem complicado por causa do volume de tráfego. Mas, realmente, não poucas vezes, até doente, eu estava na sala de aula. E esse dia eu já ia já deslocando para a faculdade, eu saí do tribunal, deslocando, era à noite, e o cansaço era tanto que, sinceramente, eu cochilei na direção e bati na traseira de uma caminhonete. E foi tão séria a batida que foi perda total. Foi a única vez que eu faltei de aula realmente e não tinha nem como avisar. Vejam. Um outro episódio que eu gostaria de lembrar, eu tive o privilégio de ser aluno do saudoso ministro Salvo Figueiredo Teixeira. E houve um curso em Coimbra que era coordenado pelo já ministro Salvo Figueiredo. Terminado o curso, o grupo foi excursionar na Espanha. Eu retornei. Eu preferi retornar para não perder, não faltar, melhor dizendo, a uma sessão no antigo Tribunal de Alçada, porque era sessão mensal de grupo de câmaras e onde se julgavam as ações rescisórias, câmaras cíveis. Então, eu não achava justo que a minha falta adiasse julgamento por mais um mês, porque só se reunia uma vez por mês. Poucos dias depois, eu fiz uma palestra no Corpo de Bombeiros, na unidade do Corpo de Bombeiros, e, por acaso, surgiu esse assunto. Quando eu terminei minha fala, o comandante que estava presente
disse para os ainda cadetes, né? Tomem como exemplo isso. Isso aqui é exemplo de compromisso e responsabilidade com a profissão. E foi realmente um momento de uma emoção muito grande de saber que uma conversa, vamos dizer assim, até secundária, foi tomada, né, como ponto de exemplo. Então, é, aqui entre nós, eu sou o menos qualificado, né? A minha experiência, claro, depois de 45 anos, tem algum conteúdo, mas não tanto quanto do desembargador Najib, do desembargador Antônio, né, do Marcelo, que labuta numa comarca notoriamente muito trabalhosa. E é juiz de fazenda pública. Pois é, E ele, agora, e ele é agora com chique, né? Fazendeiro. E agora, ingressando no novo movimento do judiciário, que eu estou entusiasmadíssimo com o processo estrutural. É a pergunta que eu ia até fazer, que está aqui na minha frente. Como é que imagina o futuro? Porque eu estou entusiasmadíssimo com esse processo estrutural. É um processo que abre as portas do judiciário para toda a comunidade. Eu tenho feito vários é, seminários em cima desse, um outro olhar do juiz, né? Como é que você vê o futuro, Caetano, da Antes, justiça? antes que o doutor Caetano responda, eu queria complementar a sua dúvida com um certo silêncio que há sobre o artigo 20 da Lei de Introdução. A Lei de Introdução, que foi do Código Civil, hoje é do Direito Nacional, LINDE. E o artigo 20, ele abre portas, no meu entender, para este trânsito importante, que é na vida real. O juiz se encontra com a vida real. É uma pena que nós não tenhamos, vamos ter, mas não num espaço de tempo tão malvadamente curto quanto este. Mas a vida real, e isto é que é o importante, é que o juiz deve procurar. Juízes e advogados se irmanam no fazimento de justiça. Olha, sem dúvida, os nossos tempos estão mostrando uma evolução muito grande. E vamos ser sinceros, quando eu ingressei na magistratura, era elite, era uma elite fechada. Sem contar que o acesso à justiça era muito difícil. Eu diria, ousaria dizer que a maior parte da sociedade brasileira não tinha acesso ao judiciário. Um primeiro passo importante foi, sem dúvida, criar defensorias públicas. Isto foi um avanço. Mas, ainda assim, democratização no judiciário, no sentido de aproximação com o jurisdicionado, tem sido um caminho árduo. O desembargador Antônio lembrou os juizados de pequenas causas. Ali houve um defeito legislativo, porque a lei apenas facultava criar, e eram pequenas causas cíveis. E a maioria dos estados, inclusive Minas Gerais, não criou formalmente o juizado de pequenas causas, mas foi uma aproximação. Veio o Constituinte em 88, com os juizados especiais, e o avanço também para juizados especiais cíveis e criminais, e a abertura para o acesso aumentou. Mas voltando ao juizado de pequenas causas, e ainda invocando o então desembargador Salvo Figueiredo Teixeira, ele conseguiu convencer o tribunal, por um ato administrativo, criar o juizado informal de pequenas causas em Minas. E nós tínhamos
os nossos voluntários, que eram advogados e advogadas. E isto, o próprio ensino jurídico tem mudado. Quando a gente fica mais idoso, né, você fala, mas no nosso tempo, essa coisa de saudosismo, não é questão de saudosismo, mas a verdade é que as faculdades de direito ensinavam a brigar. Advogado tem que brigar, esquecendo que a missão do direito não é de brigar, é pacificadora. Caetano e Antônio Carlos, permitam para os alunos ler o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Porque, se Deus quiser, vamos organizar um evento para discutir esse artigo 20. O que diz o artigo 20? Nas esferas administrativa, controladora e judicial, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. E mais, a motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face de possíveis alternativas. Isso foi introduzido pela Lei 3655. Né? Se Deus quiser, o Antônio Carlos vai conseguir bolar um evento para nós discutirmos a faticidade, né, como um fundamento do juízo. Antes que a gente perca o tempo, eu passo a palavra para o nosso coordenador, que, inclusive, ele já fica, desde já, autorizado a encerrar o evento. Então, vou seguir aqui as duas perguntas finais, que eu acho que a gente pode usar em todas, assim, se puder resumir sua vida profissional em uma frase, qual seria? Se tem algum... se puder resumir sua vida profissional em uma frase, parece que estou fechando mesmo, cara. Uma frase é difícil resumir a vida, mas, de qualquer maneira, a gente termina bem essa live. Olha, eu diria, ou faria esse resumo, dizendo que a minha trajetória pelo judiciário foi de compromisso com o jurisdicionado, principalmente com o jurisdicionado. Procurei levar a sério a missão, seriedade e, sobretudo, muito amor à profissão. Eu sintetizaria esses 45 anos nesta frase, Marcelo. Perfeito. E agradeço muito, né, a oportunidade que o Instituto dos Magistrados Brasileiros me ensejou para essa conversa nesta aprazível tarde e noite. Ô, Najib, qual será o próximo nosso convidado aqui, já chamando o público, que tem mais de 50 participantes aqui online, depois mais virtual, a gente pode te convidar para o próximo. Está sem som, Najib. O seu telefone está desligado, Najib. Falta confirmar a data com a desembargadora, né? Mas vamos, se Deus quiser, a gente vai anunciar com 15 dias de antecedência. E também vamos fazer com o desembargador Caetano e com o desembargador Antônio Carlos o artigo 20 da Lei de Introdução ao Código Civil, tá certo? E então, doutor Marcelo, como nós temos que encerrar às 18 horas, Vossa Excelência faça a gentileza de encerrar agradecendo ao desembargador Caetano. Desembargador Caetano, é sempre um orgulho, estaremos juntos daqui a 3 dias novamente. Esse é mais um registro de uma história de uma personalidade muito querida em Minas, no Brasil, atualmente, uma demonstração de um exemplo inspirador para todos que estão entrando e para todos que estão na carreira e que te conhecem pessoalmente. Foi assim, uma tarde muito prazerosa. Eu me sinto orgulhoso de poder estar junto nessa live participando, viu? Sou eu quem deve agradecer. Muito obrigado. Então, dona Gibe, você que termina, então dá por encerrado
Bom, tendo em vista a recusa do Marcelo de encerrar o evento, que realmente está prazeroso, eu cumpro o dever de ofício, declaro encerrado o evento. Muito obrigado, desembargador Caetano. Obrigado, obrigado a todos, em especial ao entrevistado. E a todos que participaram aqui do momento, e dizer a todos que vai estar oportunizado no YouTube essa mesma live, para quem não teve oportunidade de assistir neste horário, poder assistir em outra oportunidade, viu? Até uma próxima ocasião. Muito obrigado e fico à disposição. Um abraço, um abraço.